Você sempre quis ser juiz, mas agora apareceu esse tal de ENAM no seu caminho e aí você ficou perdido. O ENAM não é um concurso, ele é uma barreira. E para derrubar essa barreira, você não precisa ser nenhum gênio do direito, você precisa ser estratégico. Hoje eu vou te dar 10 dicas práticas baseadas em dados reais para você garantir a sua habilitação no ENAM e de quebra eu vou te mostrar um material exclusivo que vai te ajudar a organizar a sua preparação. Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou Bruno Terra, professor aqui do Estratégia e juiz de Direito no Tribunal de Justiça de São Paulo. A regra do jogo mudou. Desde a resolução 531 do CNJ, o ENAM é pré-requisito obrigatório. Sem ele, você não faz prova para juiz em lugar nenhum do Brasil. Nesse vídeo, nós vamos passar pelos seguintes tópicos: o que realmente é o ENAM e a regra dos 70%, a estatística exata do que cai, o perfil da banca FGV e uma projeção para as provas de 2026. Mas antes, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E atenção, tem um presente esperando por você ao final desse vídeo. É o nosso manual completo do ENAM, com cronograma e raio-x da prova. Fica aqui até o final que eu te conto como acessar. Vamos direto ao ponto, papel e caneta na sua mão. Dica número 1, entenda a natureza da prova. O ENAM é uma prova de habilitação e não de classificação. Você não precisa tirar 10, você não está concorrendo com mais ninguém. Você só precisa de 70% de acertos se for da ampla concorrência ou 50% se for pessoa negra, indígena ou com deficiência. E isso muda tudo. Seu foco aqui é a segurança e não o perfeccionismo. E preste atenção, não se exige tempo de prática jurídica para inscrição no ENAM. Ou seja, mesmo que você tenha acabado de se formar na faculdade, você pode prestar o ENAM e depois completar os 3 anos de prática jurídica exigidos para os concursos de magistratura. Dica número 2, atenção com as 5 estrelas do edital. Nós analisamos os dados de todas as provas do ENAM até agora. Não adianta você estudar tudo com a mesma intensidade. Olha aqui esse gráfico que está aparecendo na tela. Direito constitucional, administrativo, civil, processo civil e penal representam a massa bruta da prova. Só constitucional tem 16 questões previstas no padrão da prova. Se você dominar essas 5 matérias, a aprovação está na sua mão. Dica número 3, não subestime humanística e direitos humanos. Muitos concurseiros deixam de lado essas disciplinas de direitos humanos e noções gerais de direito e formação humanística. Isso é um erro fatal. São 6 questões de humanística e 6 de direitos humanos. Juntas, elas valem tanto quanto o processo civil. E o conteúdo delas é menor, ou seja, o custo-benefício de estudar essas matérias é altíssimo. Dica número 4, entenda o perfil da FGV, perfil de resolução de problemas. A banca do ENAM tem sido a FGV, que também tem sido a banca da maioria dos concursos de magistratura estadual e federal. E o CNJ, quando criou o ENAM, pretendeu privilegiar o raciocínio e a capacidade de resolução de problemas. O que isso significa? Esqueça aquela decoreba seca da letra de lei. A prova traz casos concretos. Por exemplo, a questão não vai perguntar o que diz o artigo tal. Ela vai contar a história do João que comprou um carro, se casou, a mãe dele morreu, o papagaio ficou doente e aí ela vai perguntar qual que é a solução jurídica daquele caso. Então treine com as questões longas e cansativas da FGV. Dica número 5, muita atenção com a jurisprudência. Quem organiza o ENAM é a Infam, Escola Nacional de Formação de Magistrados. É uma prova feita por juízes para selecionar os futuros juízes. E eles amam cobrar a jurisprudência atualizada do STJ e do STF. Eles também fazem essa cobrança usando casos concretos. Lembram daquela ideia de que o CNJ quis privilegiar raciocínio, resolução de problemas? Então isso se aplica aqui também. Nos nossos materiais, a gente foca muito nos informativos recentes, justamente para que você tenha esse subsídio. Dica número 6, cronograma de estudos em ciclos. Não estude apenas uma matéria por vez até acabar. O seu cérebro cansa e você fica desestimulado, ainda mais se for uma disciplina que você não gosta muito. Use o método de ciclos que nós ensinamos no nosso manual. Intercale uma matéria mais pesada, por exemplo, processo civil, com uma matéria mais leve, como é humanística, no mesmo dia, de modo a extrair o maior rendimento possível do seu dia de estudo. Dica número 7, treine a sua resistência. A prova do ENAM é longa, fazer simulados então é obrigatório, não só para você testar seu conhecimento, mas para ver se na prática as suas costas aguentam ficar sentado ali por 5 horas, se o seu cérebro não vai entrar em parafuso ali depois da questão número 50.
No nosso manual, a gente inclusive sugere que você comece por um simulado inicial, até mesmo para perceber o seu nível de resistência e de conhecimento. Dica número 8, o Enan é um investimento de longo prazo. A habilitação no Enan vale por 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então você passou, você tem paz para focar nos concursos específicos de magistratura por 4 anos, TJSP, TRFs, TRTs, então garante logo a sua habilitação. Dica número 9, use o material certo. Não adianta você ler uma coleção inteira de doutrina com vários volumes, milhares de páginas para o Enan. Você precisa de um material focado que forneça doutrina na medida certa, a letra da lei, jurisprudência e mais resolução de questões. E é exatamente isso que nós entregamos nos nossos livros digitais interativos, os LDIs. E dica número 10, faça revisões constantes. De nada adianta você estudar com os melhores materiais, 8 horas todos os dias, se você fizer apenas uma leitura de cada tema. Você vai esquecer tudo na hora da prova. Então se acostume a fazer revisões periódicas, sempre de toda a matéria já estudada. São essas revisões que vão fazer você decorar o conteúdo e acertar as questões na hora da prova. Professor, e quando serão as próximas provas do Enan? Olha só, o Enan veio para ficar e a regra é clara. Pelo menos uma vez por ano nós teremos prova do Enan. Na prática, a Infantem é realizado 2 edições a cada ano. Com base no histórico que a gente tem de 2024 e 2025, a nossa projeção para 2026 é a seguinte. A primeira edição, com publicação do edital em janeiro ou fevereiro e prova entre abril e maio, e a segunda edição com edital lá para julho ou agosto, com a prova aplicada no mês de outubro. Então, se você está vendo esse vídeo, o tempo de começar é agora. Não espere o edital sair. Quanto antes você iniciar a sua preparação, melhor. Para te ajudar nessa jornada, eu quero que você faça uma coisa agora. Eu mencionei várias vezes aqui no vídeo o nosso manual do Enan. Ele tem as estatísticas detalhadas de incidência de cada matéria, além de um estudo sobre quais são os temas mais cobrados dentro de cada disciplina. Tem sugestões de ciclo de estudo, dicas de como conciliar o estudo com o estudo para outras carreiras e muito mais. É um material muito rico, muito fácil de entender e o melhor de tudo, gratuito. Clique no link da descrição e baixe agora gratuitamente o manual do Enan. E me conta aqui nos comentários se você vai prestar o Enan e vai ser aprovado em 2026. E se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal do Estratégia e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.